Gente, eu vi claramente uma possibilidade de 1000% e eu vi detalhes, gente. E os detalhes são muito fortes. De uma hora para outra, de um momento de uma hora para outra, será o desfecho, será por completo na Venezuela. Vai ter ação enérgica. Porque eu vi um aparato militar de uma forma tão gigante, tão destruidor contra a Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu carta branca para que a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, de espionagem, com um longo histórico de interferências na América Latina, realize operações secretas e letais dentro da Venezuela, com o objetivo de derrubar o ditador Nicolás Maduro do poder. Tic-tac. O tempo de Nicolás Maduro simplesmente está acabando e com ele toda uma rede de cumplicidade que se espalhou pela América Latina nos últimos anos. O presidente da Venezuela é mentiroso e endemoniado. A mão do todo vai cair com força. Ai de ti se tu ficar em pé. Ai de ti, mentiroso, endemoniado, possesso de demônio. A mão de Deus vai descer em ti. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E o Senhor disse, eu vou te mostrar detalhes, porque verdadeiramente nada tem a ver lá na Venezuela, assim mais ou menos, com aquele negócio que eles falam lá de narcotráfico, quartéis de droga. Tem a ver? Tem, mas não é o foco principal. E o Senhor disse, o foco principal é libertar a Venezuela. Esse é o foco principal, devolvendo o povo o direito de ir e de vir, e de escolher o seu representante. Os quartéis, lá irão sofrer um impacto de 90%? Sim, irão sofrer um impacto de 90%. Mas a espiritualidade, Reginaldo, está te mostrando o foco do problema. De uma hora para outra, de um momento de uma hora para outra, será o desfecho, será por completo na Venezuela. O presidente Donald Trump foi colocado na cadeira presidencial para libertar praticamente 17 países desse regime, espiritualmente falando, que queria colocar um fardo pesado em suas nações, desse novo ajuntamento de uma nova ordem mundial. Ele pode ser preso, o Maduro, ele pode se entregar, pode, a possibilidade é mínima, mas pode. Mas os Estados Unidos nem quer ele como um prisioneiro lá. Quer mesmo como a vela, ou posso dizer, a lâmpada de Maduro apagado. Da Venezuela, eu via claramente que as tropas entravam no território venezuelano, depois que Maduro foi destituído. E um grupo de militares de alta patente do exército americano tomaria conta para desestabilizar os quartéis lá da força de Maduro, tanto exército, não sei o que tem lá, para destituir os generais,
para que eles, ou algum deles, depois da derrubada de Maduro, esses generais não venham assumir o cargo de Maduro. Era como se eles fossem eliminar completamente a possibilidade de Maduro ter um sucessor ditador. Para que ele possa passar, depois de uma gestão com alguns militares lá dentro, e penderá aqueles militares que irão se ajuntar a eles para a administração e a posse do presidente lá que os Estados Unidos e muitos países reconheceu como eleito, Edmundo Gonzalez. E Edmundo Gonzalez ia ficar com generais americanos das forças de colisão de ajuda para sanar e tirar todos os problemas e o joio do meio do trigo da Venezuela. Isso, os Estados Unidos, o senhor disse, olha, Reginaldo, eles estão acelerando, como você viu ontem, no dia 28/8/2025, eles estão acelerando 1000 vezes mais para que a derrubada de Maduro possa acontecer logo. Esse número de homens vão ficar na Venezuela com comandantes. E outros, a loucura, né, a impossibilidade, porque isso é sonho, para mim, para qualquer outra pessoa, mas para mim não, que tem um Deus e conheço Deus. Eu acredito nisso. Mas para qualquer outra pessoa é impossível, é lógico que é impossível. Se fosse o possível, eu não estaria aqui. Não estaria revelando o possível, eu estou revelando o impossível. Existe algo nos Estados Unidos da América que Deus me mostrou um relógio acelerado, sabe? Tem essa parte do tempo, né? Mas Deus me mostra um relógio completamente acelerado. E esse relógio que está acelerado é sobre a Venezuela e sobre o ditador Nicolás Maduro. A possibilidade de qualquer momento ele ser abatido pelas forças de colisão ali da Marinha, né, dos fuzileiros navais da Marinha Americana é muito forte mesmo. Então o espiritual está ligado, está em peso ligado. Pode ser notícia já de todos os jornais. Nós podemos até dormir, e quando nós dormimos e acordarmos pelo amanhecer, notícias, sabe, no mundo todo sobre a captura, é pequena, mas existe possibilidade, ou o abatimento do Nicolás Maduro lá na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu carta branca para que a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, de espionagem, com um longo histórico de interferências na América Latina, realize operações secretas e letais dentro da Venezuela com o objetivo de derrubar o ditador Nicolás Maduro do poder. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. Segundo a reportagem publicada hoje, a autorização formal da Casa Branca significa que a CIA teria permissão de agir unilateralmente ou em conjunto com uma operação militar de larga escala, isso é, uma invasão da Venezuela, cenário extremo que é temido pelo governo venezuelano. O jornal aponta que ainda não há informações indicando que Trump tenha tomado essa decisão de invadir o terreno da Venezuela. Ainda assim, nos últimos meses, o governo aumentou consideravelmente a presença militar americana no Caribe. E o país hoje conta com mais de 10 mil soldados, 8 navios de guerra e submarino mobilizados nessa região. No total, é mais poder de fogo do que toda a Venezuela. Ainda segundo o New York Times, o governo Trump considera autorizar também bombardeios e ataques aéreos diretamente em território venezuelano, o que quase certamente significaria um estado de guerra aberta contra o país. Mas essa possibilidade pode esbarrar em questões jurídicas. A Constituição dos Estados Unidos estabelece que o poder de declarar guerra é exclusivo do Congresso, o que exigiria apoio do Partido Democrata. Também por essa razão, a Casa Branca busca justificar ações contra a Venezuela, afirmando que são parte de uma campanha contra o narcotráfico, com ataques, por exemplo, que mataram 27 pessoas nas águas internacionais próximas ao país, se a gente contar desde setembro, né? Esses números, falamos sobre um caso, inclusive, ontem, aqui dentro dessa edição do UOL News. Tic-tac. O tempo de Nicolás Maduro simplesmente está acabando, e com ele, toda uma rede de cumplicidade que se espalhou pela América Latina nos últimos anos. Trump não está mirando apenas nos barcos de cocaína de Maduro. Agora a CIA está se envolvendo. O correspondente nacional sênior Kevin Corke tem as últimas novidades. Kevin. Boa noite, Jesse. Agora, para deixar claro, no mundo das operações especiais, ações secretas dentro de outros países são práticas comuns. E se houver uma escalada para atingir um objetivo, que assim seja. Na verdade, o presidente disse exatamente isso hoje no Salão Oval, reconhecendo a pressão crescente sobre a Venezuela e o regime rebelde de Maduro numa tentativa de interceptar o narcotráfico vindo daquele país. Dá pra sentir o ar mudando, aquele clima de impunidade, onde ditadores e seus parceiros ideológicos faziam o que bem entendiam enquanto o mundo assistia em silêncio, simplesmente está chegando ao fim, porque na Casa Branca tem um galego doido que tá balançando o mundo.
está sendo visto na Venezuela hoje não é um momento político qualquer, é o começo de uma verdadeira faxina. Quando a casa de Maduro cair de vez, e é questão de tempo, viu, como vocês acabaram de ver aí, muita gente ainda vai suar frio. Esse momento me faz lembrar uma música de Dinaldinho, um rapper das antigas que eu gosto, um verso da música Bicho Feroz. Eu quero ver você cagar na calça sem fazer força. É como um castelo de cartas, basta puxar a base e tudo desaba. Imagina o que virá à tona quando os Estados Unidos tiverem em mãos dados, os documentos, as cifras e as rotas escondidas desse regime. Se Maduro for capturado com vida, acha mesmo que ele não vai abrir o bico para salvar a própria pele? Ou amenizar a sua sentença que vai ser enorme? E os outros aliados de Maduro, acha mesmo que eles não vão falar alguma coisa? Embora esse esforço tenha notavelmente interrompido o tráfego marítimo, o presidente disse hoje, Jesse, que talvez tenha chegado a hora de avançar para o interior do país. Você está considerando opções? Você está considerando ataques em terra na... Bem, eu não quero te dizer exatamente, mas certamente estamos olhando para a terra agora, porque já temos o mar muito bem sob controle. Tivemos alguns dias em que não se encontra nenhum barco, e eu vejo isso como algo bom, não ruim. Mas tínhamos quantidades enormes chegando por barcos muito caros. Você sabe, eles têm muito dinheiro, barcos muito rápidos, muito caros, que eram bem grandes. E a forma como você deve ver isso é, cada barco que nós eliminamos, salvamos 25 mil vidas americanas. Ó, chega aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente em outros países da região, em outros países da América Latina, que já não tá dormindo tranquilo há muito tempo pensando nisso. E hoje, com essa autorização de Donald Trump aí, parece que nem Rivotril vai resolver. Ah, meus amigos, fica comigo que a gente tem muita coisa pra conversar nesse vídeo. Estou curioso, por que o senhor autorizou a CIA a ir para a Venezuela? E há mais informações que o senhor possa compartilhar sobre esses ataques aos supostos... Não posso fazer isso. Eu autorizei por, na verdade, 2 motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões para os Estados Unidos da América. Eles entraram eles entraram pela fronteira. Eles vieram porque tínhamos uma política de fronteiras abertas. E assim que eu vi isso, eu disse que muitos desses países, eles não são o único país, mas são os que mais abusam. E eles permitiram que milhares e milhares de prisioneiros, pessoas de instituições mentais, manicômios, fossem esvaziados para os Estados Unidos. Estamos trazendo eles de volta, mas isso é realmente ruim. E eles fizeram isso em um nível que provavelmente nem muitos países fizeram isso, mas não como a Venezuela. Eles foram baixos e sujos. E a outra questão são as drogas. Temos muitas drogas entrando da Venezuela. E muitas das drogas venezuelanas entram pelo mar, então você consegue ver isso. Mas nós vamos pará-los também por terra. A CIA tem autoridade para tirar o Maduro do poder? Eu não quero responder uma pergunta dessas. Essa é uma pergunta ridícula para me fazerem. Na verdade, não é uma pergunta ridícula, mas não seria ridículo eu responder a essa pergunta? Mas eu acho que a Venezuela está sentindo pressão, mas acho que muitos outros países também estão sentindo. Não vamos deixar este país, o nosso país, ser arruinado porque outras pessoas querem, como você disse, nos mandar o pior que tem. Eles nos deram o pior deles. Eles encheram nosso país de prisioneiros, de pessoas com doenças mentais que são gravemente doentes, criminosamente doentes, e não vamos aceitar isso. E então quero dizer, apenas uma dessas coisas. E posso dizer que cuidamos do mar, não tem ninguém. E nós estamos observando. E se o virmos, nós o salvaremos. Sim, por favor. Nos navios? Então, pessoal, Donald Trump não tá pra brincadeira. O cara foi resolvendo o problema do lado do Oriente Médio, falou assim, resolvemos aqui o mais difícil, agora vamos pro menos complicado, que é o quintal dos Estados Unidos, a América Latina. A autorização do governo Trump para que a CIA conduza operações letais na Venezuela é o tipo de notícia que muda o tom da conversa nas embaixadas. A operação letal, acho que vocês já sabem o que é, né? Se for preciso, é CPF cancelado. A esquerda internacional ficou em choque. Os porta-vozes do respeito à soberania, né? Correram pras câmeras e Maduro fingiu indignação patriota, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver a esquerda fazer. Acredito que uma das tarefas que está sendo cumprida e que deve ser aprofundada com criatividade, e vocês têm criatividade, é levar a verdade, a força e a vontade de paz da Venezuela à opinião pública dos Estados Unidos. Conquistar a paz da Venezuela na opinião pública dos Estados Unidos. Com razões, com exemplos, com testemunhos e com a verdade e a retidão da nossa conduta. Mas quem não vive de propaganda entende perfeitamente o que está acontecendo agora. Pela primeira vez, em muito tempo, alguém resolveu agir de verdade contra um regime que transformou a Venezuela num laboratório de corrupção, narcotráfico e miséria. Foram anos e anos de discursos vazios, sanções tímidas e resoluções que não passavam do papel. É a esquerda nos Estados Unidos, não, é soberania, soberania, soberania. Não querer os direitos humanos, não pode gostar do vagabundo, dá um saco de bombom pro vagabundo. Trump rompeu com isso, mostrou que o Ocidente ainda tem pulso e que a liberdade não se defende com hashtags, mas com firmeza e muita coragem.
Acho que se Maduro for esperto, ele vai logo se mudar para a Rússia ou China, né, algum lugar assim, porque os dias dele estão contados. Sabe, o povo da Venezuela não o quer. Eles o rejeitaram na última eleição, ele roubou a eleição, ele é um ditador, ele é um líder de cartel de drogas. Então, os dias dele estão contados. Seja como for, aguardo ansiosamente o dia em que ele não esteja mais na Venezuela. Vai ser ótimo para pintar o mundo. Até logo. O regime de Maduro é hoje um dos mais ousados exemplos do fracasso moral do socialismo latino-americano. Ele pegou um país riquíssimo, com muito petróleo, alimento, mão de obra preparada, e em menos de duas décadas o transformou num campo de sobrevivência, num campo de concentração a céu aberto. Gente revirando lixo para comer, hospitais sem medicamento, eleições são puro teatro, repressão contra a oposição, e tudo isso enquanto uma elite ligada ao governo vive em mansões, viaja em jatos particulares e esconde fortunas em paraísos fiscais. É o famoso socialismo para vocês, capitalismo para mim. Nós condenamos a eleição de Nicolás Maduro como uma eleição fraudulenta e ilegal. Na verdade, o presidente González, que foi realmente eleito pelo povo da Venezuela, eu tive a honra de recebê-lo aqui na Casa Presidencial. E sim, eu acredito que seria muito bom para o hemisfério e para o mundo que o regime ilegal de Maduro, e neste caso criminoso, chegasse ao fim. Já as decisões sobre o uso de força militar, etc., nos Estados Unidos, são questões nas quais a Costa Rica não pode contribuir. E nossa opinião é que esse senhor e sua camarilha de criminosos devem sair da Venezuela. O que você acha que vai... Você é um homem político, você acha que agora, sentindo-se mais isolado do que nunca, ele vai sair por conta própria de maneira pacífica? Olha, eu não conheço Nicolás Maduro, mas a experiência internacional e histórica mostra que quanto mais corrupto é um governo, mais difícil é para seus dirigentes quererem largar as coisas. Ou deixar o poder em paz. Por quê? Porque eles têm um grupo de pessoas que dependem deles para manter o poder. É tanta hipocrisia que até quem ainda tenta defender esse regime já começa a se constranger. E eu não sei se você percebeu, mas tem uma galera bastante conhecida, né, que tá quietinho, né, ninguém falou mais nada, ninguém apareceu mais fazendo vídeo tô com Maduro. Vocês perceberam isso? O chavismo vendeu a promessa de igualdade, mas o que entregou foi uma pirâmide, onde poucos mandam e milhões sofrem. E quando a Venezuela virou refúgio de cartéis, de terroristas, o cenário ficou ainda mais grave. O tráfico internacional transformou o país em um corredor de drogas, em troca de apoio político e verba para manter aquele governo respirando. Governo não, regime, ditadura. As acusações de que Maduro e seus generais fazem parte de uma rede de narcotráfico não surgiram do nada. Há processos em tribunais internacionais, investigações de agências americanas e até mandados que poderiam colocar o ditador atrás das grades se ele pusesse o pé fora do país. Mas ele colocou, né? Ele visitou um país aí, foi recebido pompas como chefe de estado e tudo mais, né? Ele visitou um país aí. E até mesmo, parece que um dos seguranças dele agrediu uma repórter que fica defendendo esse socialismo mequetrefe da América Latina. Mas tudo bem. E é aí que entra o peso pesado das ações autorizadas por Donald Trump. Desmantelar esse sistema mafioso não é só uma questão de política, é questão de segurança global. Por que Donald Trump? Porque o presidente Trump agora lidera uma coalizão internacional que atendeu aos apelos do povo venezuelano para desmantelar o cartel de drogas e a organização terrorista estabelecida na Venezuela. Como eu te disse antes, essas estruturas criminosas se sustentam com os fluxos de dinheiro provenientes do narcotráfico. No caso da Venezuela, do contrabando de ouro, de minerais, de armas, de seres humanos e, obviamente, do mercado negro de petróleo. Se você corta esses fluxos de dinheiro, a estrutura colapsa. E isso é algo que há anos estamos pedindo, não só aos Estados Unidos, mas também aos governos da América Latina e da Europa, que, entre outras coisas, oferecem seus sistemas financeiros para que esse dinheiro de sangue esteja ali, ativo, armazenado ou sendo lavado em sistemas financeiros de governos democráticos. O ponto é que bandido e ditador só respeitam aquilo que temem. O regime venezuelano acostumou-se a jogar com o medo dos outros, o medo da crise migratória, o medo de um conflito armado, o medo de ser chamado de imperialista. Só que agora, esse jogo virou. Os Estados Unidos reforçaram a presença militar no Caribe, mandaram caças, navios e até bombardeiros B-52 para mostrar que a era da passividade acabou. Ah, mas o Trump tá demorando, eu não aguento mais, o Trump só tem bravado, o Trump... Disseram isso em relação ao Hamas, e vocês viram o que acabou de acontecer. Quer dizer, a esquerda americana ficou no poder anos e anos e anos e anos, não resolveu o problema da Venezuela. O Trump tá no seu segundo mandato, resolvendo um monte de coisa no mundo. Em poucos meses resolveu o problema lá do Oriente Médio, cercou a Venezuela, e você tá achando que ele não tá fazendo nada? E Maduro sentiu o golpe, viu? Ordenou exercícios militares, fez discursos inflamados e tentou projetar sua força. Mas é puro teatro, né? Todo mundo sabe disso. Nos bastidores, o regime tá rachado. Há rumores de traições internas, de aliados já recolhendo dinheiro e preparando as malas. O castelo está tremendo. Enquanto isso, a oposição vai ganhando fôlego, né? Maria Corina Machado se tornou um símbolo mundial de coragem ao desafiar esse sistema e ainda dedicou, né, seu prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, num gesto de gratidão que soou quase como uma aliança entre o povo venezuelano e a liberdade ocidental.
Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.